Você é daquelas pessoas que reclama que não tem tempo? Você sempre está dizendo que tem muitas atividades, que as atividades não cabem ao longo do dia e, consequentemente, você não sabe o que fazer com isso e fica, de certa forma, até angustiado? Então, fica comigo nesse vídeo até o final, porque nele eu quero te mostrar de uma vez por todas como que você pode montar e executar o seu planejamento, mesmo que você já tenha feito seu planejamento outras vezes e tenha furado todas elas. Então vamos lá. Primeiro, eu me chamo Marcos, sou psicólogo e meu trabalho é te ajudar a ser uma pessoa melhor, desenvolver a tua personalidade e amadurecer. O que é que significa amadurecer? Aprender a responder às situações que a vida te apresenta. E saber responder às situações que a vida te apresenta significa que você sabe gerir bem o seu tempo. Primeira coisa, então, depois dessa apresentação, que a gente precisa entender, é o quê? Que o tempo é o recurso mais democrático que nós temos. Todos nós temos 24 horas. Acabou as 24 horas, vão vir outras 24 horas. Nossa, Marco, que grande novidade. Óbvio que eu já sabia disso. Eu sei que você sabia, mas a gente precisa começar desse fundamento. Você tem 24 horas. Só que você até diz que sabe, só que você age como se tivesse 25, 26, 30, 40, sabe? E aí você vai se enchendo de atividades. Você vai dando vários sims, quando na verdade fazer uma boa gestão de tempo é fundamental que você entenda qual é o limite que você tem e você entender que vão ter coisas que você vai ter que dizer sim e outras coisas que você vai ter que dizer não. Só que qual é o nosso maior problema, minha gente? A gente tem uma grande dificuldade de dizer não. Nós associamos o dizer não a praticamente um afeto ruim na nossa vida, né? Estarmos vivenciando uma experiência ruim. Quando na verdade dizer não, em boa parte das situações, é muito bom. É muito bom. Por exemplo, você tem toda uma lista de atividades programadas para segunda-feira. Chega uma atividade extra que você não estava programado, sabe, que nem é urgente, nem depende de você, mas tipo assim, ela até sobressai os olhos e ela quer entrar na segunda-feira, mas não tem espaço para ela, é bom que você diga não. É bom que você diga não. E esse é o primeiro passo que a gente precisa compreender. Eu preciso entender que eu tenho um limite de tempo. Todos nós temos um limite de tempo, primeira coisa. Segunda coisa, já desdobrada disso, eu preciso saber dizer não. Eu vou precisar saber dizer não para um conjunto de atividades. Agora, se eu vou precisar ter que dizer sim para algumas e dizer não para outras, eu posso me planejar. O que é o planejamento? O planejamento é a antecipação de decisões possíveis de serem antecipadas. Se você vai dizer sim ou não para uma coisa, você vai estar decidindo. Eu vou fazer ou não tal atividade, eu vou estudar ou não na segunda-feira, eu vou fazer atividade física ou não na segunda-feira. Você vai dizer isso na hora, mas a resposta para essa pergunta você pode se dar antes. Quando eu proponho para os meus clientes, olha, é super importante que você tenha uma agenda, que você vá manuseando a sua agenda, que você escreva nela, se é uma agenda digital, que você preencha os horários tudo bem direitinho. Eu sempre trago que é importante você fazer a sua agenda de maneira semanal. Por quê? Porque você está antecipando as suas decisões. Se planejar significa antecipar decisões que podem ser antecipadas. Poxa, eu não sei se eu vou estar vivo na quarta-feira, na quinta-feira, etc. Mas eu me planejo. Bem, se tudo transcorrer normalmente, na quarta-feira eu vou estudar. Na quarta-feira, de tal hora a tal hora, eu vou estar trabalhando. E se na quarta-feira, de tal hora a tal hora, eu vou estar trabalhando, porque é o sim que eu estou dando, outras atividades não poderão ser incluídas nesse horário. E isso precisa ficar muito claro. Planejar, ele é o ato de decidir de maneira antecipada. Ele é o ato de decidir de maneira antecipada. Esse é um primeiro pilar fundamental, né, que tem vários pontos. Então, eu preciso aprender a decidir de maneira antecipada, fazer disso um hábito na minha vida. Sabe? Por isso que eu disse assim, olha, se você já furou vários planejamentos, não desista. Sabe? Não desista, faça o planejamento de novo. Porque o problema não está no planejamento. Sabe? O problema não está no planejamento. Às vezes, se você de fato, né, não sabe dizer não no seu planejamento, então ele está inchado demais, ele precisa ser revisto. Né? O planejamento ele precisa ser revisto. Ok, tudo certo. Mas, às vezes, o problema está em você sustentar a tua decisão. Você se planejou, disse assim, olha, eu vou estudar na quarta-feira.
Você já tomou essa decisão. Cabe agora a você sustentar a tua decisão. Manter a sua decisão. E como é que eu mantenho a minha decisão? Primeiro, não me colocando em situações que vão me tentar para que eu tome uma decisão diferente na hora de executar a decisão que antes eu já tinha tomado. Como assim, Marco? Bagunçou a minha cabeça. Minha querida, meu querido, de maneira super simples. Se você disse que na quarta-feira você estudar, se você, quando chegar a quarta-feira, não se colocar num ambiente de estudo, pelo menos, sei lá, você vai para a sorveteria, você vai para frente da TV, você fica olhando o celular, você já está sabotando a sua decisão. Você já está furando a sua decisão. É preciso sustentar a minha decisão, a começar por não me colocar em situações que vão bagunçar a minha decisão. Isso é fundamental para que eu possa executar o meu planejamento. É óbvio que vão ter coisas que não vão dar certo. É óbvio que vão ter coisas ali que eu planejei que por circunstâncias adversas eu não vou conseguir fazer. Mas eu tenho certeza que se você for apenas afetado por aquelas coisas que você gostaria de fazer no seu dia, mas não conseguiu fazer, né, por circunstâncias externas, você vai ter muito menos problemas. O problema nosso é o quê? A gente vai, planeja e não executa. Mas por quê? Porque a gente não sustentou a decisão. Porque nós tentamos a decisão que nós mesmos tomamos anteriormente. Então é preciso muitas vezes não dialogar com situações que vão fazer com que a minha decisão fique insustentável. É preciso que eu também, nessa mesma dinâmica, alimente a decisão que eu tomei. Então, assim, eu disse que eu vou estudar na quarta-feira. Então é importante que na terça, sei lá, eu organize os livros, eu faça ações nos dias anteriores, nos momentos anteriores, que vão apontar para aquela decisão que eu tomei para aquele dia. Isso é fundamental. Isso é crucial para nós. Com esse movimento, eu certamente aprendo a decidir de uma vez por todas. Por quê? Porque eu decidi primeiramente no planejamento. Decidi no planejamento. Eu sustentei a minha decisão. De uma maneira que eu não dialogo com coisas que vão tentar a minha decisão e ainda reforço a minha decisão. Maravilha. Vou alimentando ela. Quando chega a hora de decidir, eu vou lá e ajo. Quando chega a hora de agir, melhor dizendo, na verdade, eu vou lá e ajo. Eu faço aquilo que eu preciso fazer. Lindo. Maravilha. O que é que vai acontecer naturalmente? Eu vou ter mais tempo. Eu vou ter essa sensação de que eu tenho mais tempo. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu me programei a fazer. Eu não fico à mercê das emoções, eu não fico bagunçado sem planejamento, eu não fico indeciso. Por quê? Porque todo o processo ele foi particionado e eu fui vivendo ele a cada dia. É dessa maneira que você consegue decidir melhor e ter mais tempo. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com pessoas que você percebe que são muito atribuladas, que são muito agitadas e querem saber como que podem ter mais tempo e, obviamente, aprender a gerenciá-lo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito. Um forte abraço e vamos juntos!